Dia, meu povo. Vamos a mais uma live do livro Shakti. Nós estamos no capítulo 9, vivendo seus superpoderes interiores. Muito bom esse capítulo. Esse livro é maravilhoso, é um livro que realmente nos ajuda, né, a recarregar a nossa energia interior, aquela energia que faz termos a vitalidade necessária para enfrentar o dia a dia, para mudar aí as nossas perspectivas. É um livro incrível, eu recomendo. Não é difícil seguir aqui as tarefinhas, é um livro prático, muito legal. Deixa eu chamar a Greta aqui, que ela chegou. Espero que quem lê esse livro aí goste tanto quanto nós estamos gostando. Bom dia, amiga! Bom dia, amiga. Tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem. Ai, agora resolveu tocar minha campainha aqui. Me dá um segundinho, porque é uma entrega do meu marido. Um segundo, gente. A Greta vai falando um pouco do capítulo aí para vocês. Oi, Rapidinho. gente. Bom dia. Vou falar uma particularidade muito importante deste livro. Tem sido um livro incrível, assim. A gente tem vivenciado ele mesmo, porque ele é um livro que ele traz para a prática das coisas, né? Então, este livro aqui, para quem está chegando, Shakti, a gente já está finalizando. Ó. A gente falta só mais 3 capítulos para a gente encerrar o livro, e ele é um livro que ele traz muitas coisas práticas para a gente estar fazendo, né? Pensando nos exercícios de respiração, pensando nos exercícios de você estar na presença no momento do aqui e agora, desacelerando toda a sua mente. Então, ele particularmente, para mim, tem sido um livro que tem mexido bastante comigo, inclusive, né? Assim, de ponderar muito, porque a gente está numa vida muito elétrica. E aí a gente se perde muito da essência. E aí esse livro ele traz para este lugar, de voltar para essa essência. Então, esse capítulo Vivendo seus superpoderes interiores. Oi, amiga, tudo certo? Deu certo. Estou falando para o pessoal que eu tenho sentido o quanto o livro, quando você realmente se conecta com o que precisa se conectar, e eu tenho feito isso na prática, minha vida está passando tô passando por uma situação muito diferente, né, nos últimos meses, assim, e está voltando muito para mim mesmo, sabe? Está sendo muito importante ler esse livro nesse momento, assim, de realmente buscar essa conexão. E este capítulo, né, ele finaliza falando bastante sobre a verdadeira entrega, né? Eu achei o livro, assim, é um capítulo extenso, mas um capítulo riquíssimo. Sim, é porque ele dá duas formas aí, né? Mas me fala uma coisa, o que que é o superpoder aí? Oi? Vivendo, vivendo seus superpoderes. O que que seria o superpoder aí que ela fala? Então, eu sinto que ela fala da gente estar conectado com a essência mesmo. E ela até fala vários nomes, né, do que você está fazendo e tudo mais, mas é muito da conexão de você com você, né? O poder Ter essa está em energia você, vital, é né? a energia da vida, é você estar realmente sintonizado com a sua essência, que não é buscar tanta coisa fora, é dentro, né? Então, o superpoder é aquele que é seu, tá na vida, de Sua fato, né? É essência. reconhecer isso. Esse Tem, reconhecimento, que não precisa de muito esforço. É que a gente está vivendo uma vida muito doida, então parece que é um grande esforço você buscar. Mas na realidade não é esforço, é você voltar para você. eu sinto assim que o que ela traz muito forte com esse superpoder é que é o que muitas pessoas têm falado sobre autenticidade, né? Que tá travando, né, Greta? Tá dando uma travada. O que eu tenho percebido assim é que muita gente é... Peraí.
vai voltando aí. Tô voltando. Agora eu mudei de internet, vamos ver se funciona. Então, essa autenticidade que tanto tem sido falado aí nas redes sociais, de você ser você, né? Esses dias até estava ouvindo um vídeo que a pessoa falava assim, vendo e ouvindo, né? A pessoa falava assim, tem gente que vai, um psicólogo, né? Tem gente que vai para o consultório e ele, até aquele momento, ele só viveu mentiras na vida dele. Viveu uma profissão que ele não queria viver, um casamento que ele não queria viver, uma relação com os filhos que ele não queria viver, tudo porque é socialmente cobrado. Então, eu acho que esse superpoder que é colocado aqui, nesse capítulo, ele vem nesse lugar, né? Que quando a gente resgata a nossa essência, aquilo que realmente faz sentido, né? Que traz ali à tona o que realmente nós somos, queremos viver, ser, a gente está fazendo esse resgate desse super, que é isso que na verdade vai ser transformado num, né? Que a gente vai usar como um superpoder, porque é natural nosso. Quando a gente faz aquilo que é parte da nossa essência, a gente vai fazer uma coisa com menos esforço, porque é da nossa natureza. E ela fala, né? Ela retoma uma coisa muito importante dentro desse capítulo, que é que a gente nasce com tudo isso, que é natural. Então a gente se perde no decorrer da vida, né? E a gente se perde, como você falou, a gente se perde porque a gente quer se encaixar dentro de uma situação social, porque dizem que é melhor fazer isso ou aquilo, né? E aí, isso é uma coisa que a gente está vivendo, né? Quantas pessoas aí estão tentando se encaixar em situações porque vê que fulano ou ciclano tá, aspas, aparenta estar mais feliz, mais realizado, mais isso, mais aquilo, aí você vai tentando se encaixar nesses padrões também. Só que aí você se perde de você, né? E aí a hora que você fala, cara, o que eu tô fazendo? Né? Assim, quer dizer, quando a gente consegue se analisar, né? Nem todo mundo consegue se analisar. Esse é o grande problema. Quando a gente não se conhece, a gente não consegue analisar exatamente o que está acontecendo. De repente, vem com as dores aí do mundo, como a gente está, né? O número de suicídio aumentando, o número de depressão aumentando, o número de exaustão. As pessoas estão exaustas, está sempre todo mundo cansado, não está legal. O que está acontecendo? Né? Porque tentou, de repente, se encaixar em situações que não tem nada a ver mais contigo, que nunca teve, mas aí você acha que tem que fazer. E aí você vai tentando se encaixar. E aí, quando ela fala de viver os superpoderes, é você ter esse resgate de quem é você. Caramba, sabe? De quem é você, de que você já nasceu com habilidades suas, próprias. Eu ia falar um negócio assim, né? Antigamente, falava-se muito de dons, de talento, do talento como algo nascido para, né? E a gente sabe que é possível desenvolver várias habilidades, mesmo que não seja um dom, um talento ali, né, que venha do seu nascimento herdado. Porém, é óbvio, gente, que se você tiver uma predisposição para, né, se já é da sua natureza e você segue este caminho, então você tem um dom natural para música, um dom natural para artes, um dom natural para falar em público. Isso pode ser algo que veio lá com você da sua carga genética, da sua predisposição, e quando você cai nesse mundo e o ambiente vai te proporcionando isso, né, vai te colaborando com isso, é muito mais simples para essas pessoas que têm, né, essa predisposição, o que não impede de outras pessoas desenvolverem. O que a gente quer dizer de superpoder aqui, ou a autora, o que a gente entende que a autora coloca aqui, é que quando você entende esse fluxo natural daquilo que você é, dos seus dons, daquilo que meio que já veio ali na sua predisposição, que se você entende isso e parte deste princípio, é muito mais natural, é um desgaste muito menor de energia, né? Só que as pessoas, elas estão meio que contra a maré. Parece que elas querem ser exatamente aquilo que a natureza dela, o ambiente em que ela se encontra,
não proporciona e não ajuda. Então, não é que ela não vai conseguir, né? Não é que ela não vai conseguir, é que ela vai ter que se desgastar muito mais. E a impressão que dá é que hoje nós estamos muito mais nessa vida que alguém nos impôs, que alguém disse que a gente tem que fazer, do que vivendo o que é da nossa natureza, aquilo que é da nossa natureza. Né? Então, exatamente. É um chacoalhão para o mundo de hoje a gente falar sobre isso, né? E é necessário a gente falar sobre isso. Um mundo Dani, que a produtividade é o... Exatamente, né? E essa coisa que a gente está aqui, né? No Instagram, fazendo uma live, ok, né? E isso a gente gosta de fazer isso, então isso é legal, né? A gente é da nossa natureza. É da nossa natureza a gente fazer isso, então a gente gosta. Mas eu vou te falar uma coisa muito interessante que eu fiz uma reflexão esses dias, vindo com a leitura do livro e com tudo, né? Assim, com relação a esse momento profissional também. Teve uma pessoa que me ligou semana passada de marketing digital, querendo vender o marketing digital para mim. Não sei se cheguei a falar para você semana passada. Ainda não? Então, olha só que doido, né? A pessoa me ligou, o trabalho dela, né? Eu vi tua página no Instagram, então eu queria saber o que eu posso te ajudar para dar uma impulsionada, não sei o que, não sei o que. E eu tava num momento, assim, Dani, refletindo sobre tudo isso que eu não quero mais, sabe? Assim, tipo, não quero mais me encaixar nessas coisas, assim, porque falaram que tem que ser desse jeito, porque esse jeito vai ter mais seguidores, porque desse jeito vai ter mais clientes, desse jeito vai ter não sei das quantas, né? Oi? Eu também abandonei. Aí foi muito interessante, porque aí eu peguei, a pessoa estava falando comigo, aí eu falei, olha, eu sei que é o seu trabalho. Eu falei para ela, mas eu vou dizer uma coisa para você. Se eu pudesse, aí depois eu fiquei pensando, quem me impede de? Ninguém, só eu. Então vamos lá. Então eu posso. Você pode. Né? Eu cheguei e falei, olha, eu sei que é seu trabalho e tal, mas eu não quero fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Falei desse jeito. Eu não quero isso pra mim. Eu tava nisso. E eu tava percebendo que eu tava adoecendo. Eu não quero isso pra mim. Falei pra ela. Então, pode trabalhar, pode buscar outras pessoas. Eu não quero fazer mais nada com relação a isso. Eu vou fazer do jeito que eu já faço, do meu jeito. Eu gosto de fazer live, do jeito que pra mim é gostoso. Então, eu vou fazer live porque eu gosto de fazer live. Então, eu não quero alguém que faça meus posts XYZ e que trabalhe desse jeito ou não. Então, não preciso disso. Eu não quero isso agora. Mas que clientes, não sei o que. Eu falei, se tiver que vir, vem. E tá tudo bem. O que eu não quero é ficar refém. Olha, até rimou. Rimou. O que eu não quero é ficar refém, porque o mundo tá refém disso tudo. Quando que a gente vai sair disso e falar, peraí, o que é meu? Que aí a gente volta exatamente pro capítulo. O que é meu? O que é da essência? Aí eu volto para mim, para o meu corpo, para minha respiração, porque eu gosto de fazer, do que é natural para mim. As pessoas estão ficando doentes demais com isso, Dani. Sim. A gente está conseguindo perceber, né? Porque a gente tem essa. E a gente consegue perceber mais rápido porque a gente faz terapia, porque a gente se conhece. Então a gente dá aquela escorregada e fala, opa, peraí, volta. O que está acontecendo? Mas a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas não tem esse autoconhecimento. Não percebe nem o que está acontecendo com o próprio corpo. Acham que é normal ter aqueles ataques de pânico, coração acelerado, aquela exaustão e tudo mais. Isso não é saudável, isso não é o normal. E principalmente porque estão querendo controlar coisas que são muito externas, né? Como as pessoas vão... Por exemplo, né? Já que você falou aí das redes sociais, as reações das pessoas querem controlar. Então, postam uma foto e ficam ali tentando... precisam daquele engajamento, daquele monte de curtida, aguardando quem comentou, quem não comentou. Então, por isso que gera uma angústia, porque as pessoas, elas não devem nada para a gente, né? Elas podem ler
e curtir se quiserem, compartilhar se quiserem, a gente não tem controle sobre isso, né? Não tem. Então eu vejo muita coisa assim, né? Por exemplo, esses dias eu vi um vídeo que a pessoa falava assim, que quem compra na loja dela são pessoas desconhecidas, que quem curte os posts dela são pessoas desconhecidas, porque os amigos e os familiares não estão ali presentes, não curtem, não compram. E é muito comum isso, né? A gente fala a frase lá, santo de casa não faz milagres, né? É bem isso mesmo, né? Tem um fundamento isso, porque a pessoa ela te conhece como pessoa, às vezes não como vendedora. E o amigo, ele não tem obrigação de comprar o seu produto só porque você precisa vender o seu produto. Ele tem que ter a necessidade. Então, são várias coisas assim que as pessoas criam toda uma angústia, que é um controle do outro, um controle de coisas. Então, eu acredito muito que quando a gente está... Por isso que eu faço esse trabalho aqui de orientação de carreira profissional, porque eu quero justamente ajudar as pessoas a entenderem o que faz mais sentido para elas trabalharem. Então, eu acho que a gente tem que testar coisas, né? Como que eu sei? Vamos supor que alguém aí que está assistindo a nossa live está pensando assim, mas como que eu sei o que é natural meu? Né? Como que eu consigo entender se isso é um superpoder meu ou não? Né? A gente consegue, eu vejo da seguinte forma, que a gente consegue entender que aquilo é natural nosso, porque nós temos mais facilidade para realizar, porque no final daquela tarefa, a gente vê que fez sentido, que a gente tem um orgulho de ter feito aquilo. É o meu lugar. É o meu lugar. Eu vou falar da atividade física, né? Porque que nós precisamos fazer atividade física é óbvio e evidente. Claro que existem atividades físicas que geram um resultado melhor para a maioria das pessoas, como é o caso da musculação. É provado cientificamente que a musculação é uma das atividades físicas que melhor resultado traz de saúde para o corpo, porque ela mexe com aquilo que vai melhorar a estrutura do nosso corpo, para a gente aguentar mais o peso, aguentar mais as demandas. Então, cientificamente, vamos supor que é a melhor. Porém, não é a que eu gosto de fazer e que a maioria das pessoas gosta de fazer. Então, eu não vou fazer atividade física, ou eu vou fazer uma atividade física que eu não gosto, só para fazer uma atividade física. Então, o que a gente tem escutado muito dos educadores físicos, né? Se a caminhada que te faz feliz, faça a caminhada, mas faça, porque ela não vai pode não ter o mesmo resultado que a musculação, mas ela vai te trazer muito mais resultado que você ficar parado na sua casa. Então, tem gente que fala assim, eu não gosto de ler, né? Beleza, você gosta de assistir vídeo? Você gosta de ouvir um podcast? Faz isso, porque você vai estar desenvolvendo conhecimento, você vai estar desenvolvendo a sua mente. Então, eu não gosto de ler qualquer coisa. A leitura, talvez a leitura não seja substituída pelo áudio, porque são percepções diferentes, quer dizer, órgãos do sentido também diferentes. Uma estimulação diferente na questão cerebral também, então, né? Tudo isso. Procure uma leitura que te agrade, ou uma quantidade de leitura que te agrade. Então, eu sinto assim que as pessoas não conseguem encontrar o que é natural delas, principalmente porque na verdade elas encontram empecilhos para tudo. Então, por exemplo, eu não gosto de comer isso, eu não gosto. Então tá sempre com esse negócio, né, de não deixa o natural fluir, tá bom. Então, você não gosta de legumes, mas são todos os legumes. Será que você não encontra um legumes? Ou uma forma você de vai cozinhar, gostar, né? né?
Então, com certeza, em algum lugar de você, um legumes vai fazer diferença, uma fruta vai fazer, porque é natural do ser humano comer esse tipo de coisa, Sim. né? Então, alguma coisa vai fazer sentido. Então, eu acho que tem, eu vejo assim que as pessoas têm dificuldade para encontrar o que é natural, não reconhecem o que é natural, porque não possibilita. Né? Não Não se permite, olham, né? Não permite, não testam. se olha e não percebem isso. Existem, assim, e a gente sabe que existem formas de você buscar isso também, né? Eu sempre falo do Ikigai, porque o Ikigai é uma ferramenta muito legal dentro do trabalho, tanto terapêutico quanto com relação às carreiras, como você trouxe, que é um pouco isso, né? O que eu fazia quando eu era criança? Pergunta para as pessoas que estão próximas de você, porque isso tem a ver com a tua essência. E é A nossa resgatar isso, criança né? fazia muito o que estava na nossa essência, né? É isso que ela traz, inclusive, no livro, né? Se a gente lembrar da nossa criança, a gente se resgata. E quando ela fala vivendo a sua essência, que é esse capítulo também, uma parte do capítulo, ela fala sobre isso. Da gente olhar o que é natural nosso. A gente nasceu com coisas que estão ali, que a gente se perdeu no meio do caminho, né? Então, eu gosto muito de fazer o Ikigai e vou atrás de famílias, de primos, a cada alguns anos, eu falo, gente, o que vocês lembram de mim quando eu era criança, né? Não. E aí eu falo, eu tô no lugar certo, né? Essa coisa muito de pertencer, de sentir que você pertence, que você tá no lugar certo, isso é muito legal, né? E mesmo estando naquela profissão, naquele lugar certo, às vezes vai ter uma exaustão, às vezes vai estar cansado, às vezes vai estar tudo, e tá tudo bem. E olhar, então, como que eu posso olhar para isso, lembrando do que é essencial para mim, né? Retomando essa essência, né? Que é o que ela traz também nesse capítulo. Como é importante isso, que a gente se perde. Porque o Shakti, minha gente, é a energia vital que a gente precisa ter ela recarregada, essa energia que nos move, essa energia que dá sentido para as coisas, que nos motiva, né? Essa vontade de viver. Então, o Shakti é essa energia, né, que o nosso corpo emana, que a gente tem, mas que ela precisa ser recarregada. E a forma ideal de recarregar essa energia é manter a homeostase do nosso corpo, que é o equilíbrio do nosso corpo. Então, ela diz que a gente precisa usar de estratégias para conseguir harmonizar, né, o nosso sistema nervoso aí, diminuir os nossos estresses para ter esse equilíbrio que, né, a biologia aí chama de homeostase, porque quanto mais a gente se mantém nesse relaxamento, nesse equilíbrio emocional e corpóreo aí, nós conseguimos recarregar mais as nossas baterias. Então, a gente corre atrás o tempo inteiro dessa harmonização. Não é correr atrás, porque parece que é um esforço, né? Correr de correr. Não é correr, mas então, essa regulação. Né? O que seria ideal aí é a gente, em alguns momentos do nosso dia, por isso que ela traz os exercícios de respiração, né, de meditação, sem esforço aí. Ela traz esses exercícios aqui no livro, nos capítulos anteriores, para a gente conseguir chegar ali. Aí aqui, nesse superpoder, porque esse capítulo aqui é o último capítulo, né, dessa parte aí que... Subcapítulo do capítulo? Que é da parte que fala exatamente dessa... Deixa eu ver como é que chama essa parte. Reiniciando e recarregando. Isso. Ela vem falar sobre esses superpoderes, que é exatamente essa capacidade que nós temos natural de realizar as coisas, né? De buscar essa essência nossa para que essa harmonia aí consiga fluir de uma maneira mais tranquila. Então, já que não é possível evitar todos os estressores, já que não é possível controlar o que está fora, mesmo assim, né, já que não é possível tudo isso, existem maneiras da gente conseguir
harmonizar essa relação com o outro e conosco. Então, daí Sim. ela vem falar do yamas. Peraí, deixa eu... Yamas e difícil. niyamas. Isso. Yamas e Yamas niyamas. e niyamas, que são essas práticas, né? Que a gente Pra gente criar de se essas olhar, de harmonias. respirar, de faxinar a mente, de tudo isso. Tem uma parte que eu achei muito legal o jeito que ela coloca aqui, para a gente entender o quanto é importante e é desafiante, muitas vezes, né? Que ela fala assim, você esqueceu da sua essência. Ó quem chegou aí. Carlinha, minha prima linda, maravilhosa. Tem uma coisa muito legal que ela fala aqui, né? Imagine por um momento andar pelo planeta acreditando que esse poder e essa positividade é ilimitado e são quem você é. Então a gente nasce no positivo. Isso é importante a gente lembrar, que a gente nasce no positivo. Mas o que aconteceu? A gente cresceu, enfrentou desafios, contratempos, perdas, e as coisas começaram a se acumular no nosso sistema. Né? O sistema a gente fala em toda a nossa vida, corpo, cérebro. Memórias e emoções ficaram presas na sua mente e nos seus tecidos físicos do seu corpo. Você começou a perder o contato com essa essência, com a qual nasceu e passou a andar por aí com a cabeça cheia de crenças estreitas, de suposições sobre a vida e ideias limitantes sobre quem é você e do que você é capaz. Então, tudo isso que o mundo traz, né, acaba nos limitando e esquecendo de que a gente é um ser perfeito, né? Assim, que ela trouxe no outro capítulo, inclusive. Né? Como é importante a gente entender e resgatar isso. E ela entra no Vivendo a Sua Essência, que vamos falar agora sobre os yamas e os niyamas, que são técnicas, né? Práticas da gente voltar para ter essa consciência de novo. Né? Como é importante voltar a ter essa consciência, né? E assim, gente, com muita humildade de falar, putz, de repente ali errei, não precisava chegar até onde eu cheguei, mas ok, vamos voltar, e a gente volta para si mesmo e começa de novo a olhar para você, né? Então ela fala bastante sobre isso, e aí ela vai falar um pouco das técnicas. A gente não vai entrar profundamente nas técnicas, mas a gente pode falar um pouquinho de Só cada quero uma colocar delas. uma coisa aqui para eles, né? Só uma explicação que ela dá aqui, que eu acho que vai facilitar o entendimento aí das práticas. Os yamas são práticas para melhorar nossa consciência e nossas interações com os outros. Coisas como honestidade, bondade, generosidade. Porque ela fala que os instrumentos para as práticas de yamas e niyamas é a fala e a ação. Né? Sim, que é como a gente se relaciona, né? Que é o que a gente fala e faz para o outro, para, né? para nós mesmos ali, é que promove essa... por meio da fala e da ação é que nós vamos praticar essas coisas que acabam melhorando essas interações. Então, primeiro nós tomamos consciência, né, dessa forma aí, que nós praticamos isso com o outro, e aí melhoramos essas falas e ações para que essa relação se torne mais harmoniosa. Aí nos niyamas, ela coloca assim, que são as práticas correspondentes para aumentar a autoconsciência, quer dizer, enquanto os yamas é a consciência do outro, você com o outro, niyamas é aumentar a autoconsciência, a consciência de si, né? E melhorar o seu relacionamento consigo mesmo, e automaticamente isso vai para a sua relação com o outro. Em todas as outras relações, exatamente. Então, quando ela fala... A gente não vai ficar falando o tempo todo yamas e niyamas, para vocês não ficarem confusos também, mas essa conexão com o outro e conexão consigo mesmo. É essa questão dessa consciência que a gente está trazendo para vocês neste capítulo, tá? E aí, uma coisa importante quando ela fala a respeito de tudo isso, é que a consciência conduz o comportamento. E então o comportamento muda os pensamentos, e o que então reforça esse discurso, que conduz à ação. E em seguida, guia pensamentos novamente e fica nesse círculo aí. Então, quando a gente transforma a forma da gente pensar, a gente transforma a forma da gente agir, e consequentemente a gente transforma na forma da gente se relacionar, né?
Então é toda essa Que é, consciência importante. quando a gente fala de consciência, não estamos falando do aspecto pensamento, da mente, daquilo que a gente percebe. E aí a fala e as ações seriam como a gente reproduz isso, né? Essa consciência. Então, se nós não estamos nos relacionando bem, nem conosco, nem com as outras pessoas, provavelmente existe uma distorção aí cognitiva, essa consciência não está plena aí. A gente precisa entender o que é que está acontecendo. E ela coloca que para a gente obter isso, né, essa consciência aí, entra a questão da meditação. Né? Ela coloca assim, você usando meditações que conectam a sua empatia. Né? Quando você medita sobre as coisas, né? Que você para e faz essa meditação sobre a situação e os conflitos, né? Essa análise aí, você passa a desenvolver essa empatia e melhorar essa empatia. Que ele até fala assim, né? Que essa análise ela tem que passar lembrando da nossa essência, né? Então, esquece a autocrítica, esquece julgamento. Respeitando. E sim se conecta com essa questão da bondade amorosa, né? Dessa conexão da essência, né? Para você realmente conseguir ter uma leitura real do que é. Porque tem isso também, né? Porque se acontece alguma coisa, a gente fica preso ao julgamento, às críticas e tudo mais, a gente não está na essência. É muito forte isso, gente. Na prática não é tão fácil assim, mas é muito importante que ela tá. Sim. E também nós não estamos aqui para ser donas da verdade, né? Não. É importante que as pessoas saibam que nós também estamos aprendendo. Né? Nós estamos aprendendo. Aquilo que a gente falou hoje no comecinho, né? Eu falei, nossa, esse livro está mexendo muito comigo, de verdade, assim. Por todas as fases que eu estou vivendo. Então, assim, em várias situações. Então, é uma coisa de aprendizado mesmo. E é muito legal, porque o que ela fala também aqui no livro é o que a gente está vivendo. Se permita vivenciar dessa forma. Que aí você vai ver as transformações que acontecem na sua vida. É a prática mesmo. Então, o que é uma coisa que ela coloca assim, né, que os yamas e os niyamas são as harmonias. Yamas, a harmonia sua com o outro, e niyama, sua harmonia, né, interna, interior. Isso. E se nós estamos falando de harmonia, nós estamos falando de energia, de equilíbrio de energia, né? Exato. Então, ela deixa bem claro aqui que não está falando de um estado mental, né? Você precisa de consciência para manter o yama e o niyama, mas não é o que você pensa sobre o outro ou de si mesmo, mas essa harmonia que é gerada por essa energia do seu pensamento, das ações e tal. Então, é bem interessante isso, porque se trata de energia, né, se é uma questão de harmonia, de energia, e a frequência dessas coisas vão gerar, né, o rompimento dos bloqueios que a Greta falou anteriormente, dessas crenças, desses traumas, né? Porque muita gente não consegue viver em harmonia com outras pessoas porque são frustradas, né? Porque tem experiências ruins de outros relacionamentos que estão alimentando aí, bloqueando a abertura para ter outras relações, né? E aí que entra, que ela fala assim, ó, você simplesmente introduz uma intenção poderosa de mudar sua fala e sua ação, levando-as a uma frequência, uma vibração mais alta para elevar seu estado mental. Nem sequer é necessário se preocupar com os pensamentos. E para manter essa energia elevada é por meio da harmonia e não do esforço. Exatamente. É bem aquela coisa de quando muda o seu comportamento, você convida a mudar muitas coisas na sua vida. A sua relação muda, as coisas vão mudando, né? Então, assim, você vai atraindo outras coisas na vida também. Vamos fazer assim, Greta, ó.
você fala os pontos do Yama e eu falo do Niyama? Pode ser. Para a gente citar aqui para o pessoal, porque não vai dar para a gente se aprofundar, né? Tá. Vamos lá. Então, dentro do Yamas, que é criando harmonia com o outro, ela traz a não resistência, que ela chama de ahimsa, né? Que é a prática da não violência em relação a todos os seres vivos, né? Então, assim, e a não resistência nesse sentido mesmo. Quando você não consegue aceitar as pessoas como elas são, né, e tal, respira, olha para isso, mas não fique contra isso também, né? Não cria essa resistência, porque quando você fica contra, você está criando uma resistência, né? Você pode não aceitar a pessoa, não concordar com a pessoa, desculpa. Você pode não concordar com que a pessoa, a maneira que ela fala de conflitos mesmo, de julgamentos e tudo mais. Então, a primeira é criando harmonia com os outros. Então, se você tem ali... É muito fácil quando você está de bem com todo mundo. Quando você convive com as pessoas que pensam que nem você. Show! Nossa, né? Mas e quando aquela pessoa pensa diferente de você? Então, olhe para você, perceba que existe às vezes essa resistência, mas é começar a trabalhar não resistência. Ou seja, eu aceito que o outro pense diferente de mim. Né? Esse é o primeiro item que ela traz. Greta, eu não sei se eu comentei aqui sobre o que é tolerância, que eu ouvi esses dias. Não sei se eu cheguei a comentar aqui. Eu até postei essa frase na internet, mas é assim, ó. Achei tão legal isso, porque as pessoas veem a tolerância como uma coisa negativa, né? Que eu tô aguentando aquela pessoa. E a pessoa trouxe um conceito tão diferente disso, que tolerância é a pessoa conseguir, é a pessoa permitir que o outro seja quem ele é. Exato. Tolerar é permitir o outro ser quem ele é. Achei sensacional. E isso aí é não resistência. Olha, é perfeito a colocação que você faz. Exatamente isso. Então, quando esse primeiro item que ela faz, que é o ahimsa, não resistência, é isso. É você perceber que às vezes fica difícil de você aceitar o outro como ele é. Mas calma, respira. Você pode não concordar com o outro, mas isso não significa que você não aceite ele da forma que ele é. Então, é um exemplo que ela traz aí nesse agir de maneira mais, né, não resistente. É você aceitar o outro como o outro é, tá? A gente não vai entrar muito profundo em todos aqui, porque são bastante, tá, gente? Mas esse é o primeiro. Então, e você praticando isso, né, você vai criando aí uma harmonia, uma outra energia, e aí as coisas vão se transformando. O segundo item, que é o satya, que é a não mutabilidade, né? E aí é legal porque ela fala assim, o que é isso exatamente, né? Pede que a gente examine nosso relacionamento com a verdade, né? Com a veracidade das coisas, com essa coisa que é imutável, é isso e pronto, né? Então, assim, considerar esse ponto, o fato por si, é isso, é a verdade, né? Então, essa relação de verdade com algo que não vai mudar, que é imutável. Por isso a não mutabilidade, né? Não vai mudar. Então, pensar uma coisa, dizer outra, fazer uma terceira, isso não dá. Isso não é legal, né? É quando você realmente tem que entender que isso é real. O que é real? O que é a sua verdade? O que é verdade ali? Isso não vai mudar. Isso também, quando a gente tem isso com clareza na vida da gente, a gente olha a vida de uma maneira muito mais tranquila, né? Então, até fala assim, eu sou mais do que meu corpo, meus pensamentos, minhas opiniões, minhas experiências, emoções. Eu sou feita dessa energia da própria vida. Isso não vai mudar, é a vida pulsa em mim, né? Então, isso eu achei muito, muito forte também, né? Quer fazer alguma observação dessa, Dani? Não, posso passar? É isso. O terceiro que é o asteia, que não roubo e abundância. O não roubo e a abundância. De não roubar no sentido até de você não... como é que ela fala assim? De você não pegar o que não é teu. Sabe? Assim, de não tomar para você o problema do outro. Não toma para você que não é teu, né? Isso não te pertence, então você não vai ficar... Gente, olha que limpeza legal tudo isso que a gente está falando,
né? Ou seja, eu me envolvo com o outro, aceitando ele como ele é, sem resistência, fico com a verdade da vida, que não vai mudar, é imutável, e eu não vou pegar o que não é meu, né? Em outras palavras, é isso. Então, significa não pegar aquilo que não pertence a você. Não roube a energia que não é, a energia que é do outro, né? E isso é muito interessante, porque a gente faz isso muitas vezes. A gente está em alguns lugares, a gente capta a energia que está num lugar que não é teu. Você fala, meu, ela cita o ciúme e a inveja, né? Ela cita aqui, como exemplo, o ciúme e a inveja de quando a gente está roubando a energia do outro. Então, nesse outro item é isso, né? Então, a verdadeira prática de Westay é agir a partir da mentalidade de abundância. Você já é abundante. Você não precisa pegar mais nada do que do outro também. Você já tem coisa o suficiente, né? Já tem ou até a mais. Já tem a vida. Você não precisa de mais nada do que isso, né? É a consciência da abundância mesmo, né? De que você não precisa. E isso transforma muito a vida da gente. Essa consciência traz a oportunidade de conexões gigantescas com a vida, né? O quarto, não sei como que lê, mas eu acho que é Pramacharya, acho que é isso, que é a consciência elevada, né? Consciência elevada. Abster-se de se entregar exageradamente aos prazeres do sentido. É sobre o uso correto e a melhor direção a qual voltar a nossa energia, a nossa inteligência. É você entender que lugares que você se coloca e o que vale a pena ou não ficar, né? Ela fala de um equilíbrio, né? Porque como o ser humano é muito do prazer, ela até fala do celibato aqui. A atenção limitada restringe todas as ideias, né? Intuição, sabedoria. Então, quando a gente se conecta com a nossa intuição, quando a gente se conecta com essa consciência maior, a gente fica nessa presença e aí as coisas acabam ficando mais verdade, né? Mais firmes nesse sentido, assim. Eu fiquei imaginando aqui a questão da compulsividade para várias coisas, tipo drogas, compras, comida, né? O que leva à obesidade, ou o que leva à drogadição, sei lá, coisas nesse tipo aí, que deve ter um desequilíbrio com essa energia aí, né? Que é a consciência. Com essa consciência elevada, porque lembra, se a gente volta para a nossa essência, o que é essencial, o que é natural em mim, para mim, eu não vou precisar de todas as outras coisas. Então você não vai precisar desse consumismo exagerado, de nada disso, né? Dessas dependências. Então é esse olhar aí que vai trazer mais força, mais vitalidade, mais coragem de você estar nessa presença. O quinto é aparigraha, acho que é isso, que é não possessividade e desapego. Então, né? E eu acho que o mais difícil é essa questão que ela traz, que é o apego além da mente. Porque, assim, quando a gente se apega mentalmente às coisas, a gente começou a live de hoje falando sobre isso, né? Sobre essa coisa tão carregada que é de tanta informação, desse mundo louco que a gente está vivendo, tão exaustão. E aí é desapegar realmente disso, não pegar isso para você. E é difícil isso na parte prática da vida mesmo, porque a gente está apegado a tanta coisa. A gente se apega a crenças, a gente se apega a suposições, a gente se apega a rancores, a sentimentos, a lembranças, a tanta coisa, e a tudo externo, né? Que vem, onde eu errei, onde eu falhei, autojulgamento, tudo isso. E isso vai minando a nossa mente e o nosso corpo. E aqui ela fala exatamente para a gente desapegar-se disso tudo. E eu sinto que a pessoa chega aqui nesse quinto ponto, como ela já foi desenvolvendo a mentalidade de abundância, de que ela tem o que é necessário, né? Que ela pode por si só conseguir aí se elevar né? E não precisa pegar a energia do outro. Eu acho que quando ela chega aqui, é mais fácil dela lidar com essa possibilidade. Porque a mentalidade de abundância, ela já quebra vários paradigmas que a gente se apega aí de crença. A gente já sabe que a gente tem tudo, que a gente não precisa, que o universo já está me presenteando com tudo eu na vejo, vida. Sabe aquela
Quando eu li isso daqui, eu fiquei muito naquele negócio assim que a gente sempre acha que um dia a gente vai usar. Ah, vou guardar esse caderno da faculdade aqui, que um dia eu vou usar. Ah, eu vou guardar essa roupa que não me serve mais, que um dia eu vou usar. Ah, eu vou guardar essa panela, um dia eu... E a gente fica nessa de não se desapega daquilo e vai ocupando lugar nos nossos armários, na nossa vida, juntando poeira né, espaços que podia ser ocupado por coisas que realmente nós precisamos naquele momento. Então, eu acho isso muito legal de pensar. Eu sou uma pessoa que eu não tenho tantas coisas, mas o que me pegou nesse capítulo, nessa parte, é sobre a questão de mental. Sim. Sobre a questão mental mesmo, né? Porque às vezes a gente tem facilidade de se desfazer de coisas materiais. Eu tenho muita facilidade de me desfazer de coisas materiais, né? Assim, é muito tranquilo. Mas o mental, com esse mundo louco que a gente está, de tantas informações, para mim é o que está sendo mais difícil. Então foi muito legal ter olhado para isso, junto com a leitura do livro, né? O quanto é importante desapegar, sabe? Fazer aquela limpeza. Mas, na verdade, esse desapego físico, ele começa no mental. Porque as pessoas, elas não se desapegam de coisas físicas porque a mente dela está dizendo para ela que aquilo ainda é útil. É uma crença, né? Uma ideia distorcida sobre a realidade, né? Sobre aquilo que realmente faz sentido. Claro que a gente não deve considerar que tudo é descartável, né? Que nós vamos eliminar tudo e tal. Mas, ou então, se você está guardando aquilo, não deixar só guardado, colocar em prática, utilizar, né? Exato. Eu vejo muito aquela coisa da louça, da louça, né? Tipo, tem louça que a gente só usa quando a visita vai em casa. E às vezes a visita vai e você fica com dó de usar, porque e se quebrar? E se não sei o quê? Ou seja... Por isso que eu falei, para mim isso não cabe, eu não tenho nada disso. A minha questão é mais mental mesmo. A hora que eu percebo que eu tô com uma enxurrada de coisas mentais, que aí é essa exaustão que aparece, entendeu? Já não são tantas coisas materiais. E o mental é muito difícil com esse mundo acelerado que a gente está, com tantas informações. É onde... O que eu fiz essa semana, amiga? Eu saí de um monte de grupo, por exemplo. Eu estava lendo, olhando para mim. Eu falei, o que eu não preciso, sabe? Mas dessas coisas que não são materiais, né? Então eu saí de um monte de grupo, fez uma limpa em algumas coisas, sabe? Revi algumas coisas nesse sentido. E é muito importante você fazer isso, porque dá sabe? Sim. Que aí que traz essa consciência que a gente precisa ter. Mas você vê, é uma ação física. Sim. Sair do grupo é uma ação física. É uma ação física. E é interessante. Mas porque estava me consumindo mentalmente. Sim. Isso que você está falando vai dar gancho para a primeira coisa do Niyamas. Né? Porque o Niyamas, a Greta falou os 5 do Niyamas e agora eu vou falar os 5 do Niyamas, que é cultivando a harmonia interior. Né? Então, o Niyama é essa energia que para a gente abastecer, né, essa energia aí, esse cultivo dessa harmonia interior, que para a gente fazer isso, ela dá 5 coisas aqui que a gente pode realizar para que essa harmonia aconteça. A primeira é a salsha, que é a limpeza e pureza e inocência. E quando ela fala dessa limpeza, ela fala, eu acho que faz muito sentido isso que você fez. Né? Quando até mesmo limpar armário. Ontem uma pessoa que eu atendo falou para mim assim, nossa, eu fiz uma faxina na minha casa que eu sentia assim, que parecia que era em mim a faxina. E é muito isso, né? Faz muito sentido. Né? Então, essa limpeza interior, essa higiene, né, que a gente realiza interiormente, deixar coisas irem embora, sair das nossas vidas, ela tem muitas pessoas precisam materializar essa limpeza, né? Por meio de limpar um guarda-roupa, de limpar uma casa, de jogar fora coisas de gavetas, né? Que não se usa mais. Então, né? A limpeza exterior pode estar muito envolvida a essa limpeza interior.
né? E aí ela fala sobre praticar isso diariamente, né? Da gente ter esses momentos de limpar, Remover mas vai ser essa muito poeira da mente. interessante ela falar sobre o banho, né? Que eu acho que é importante a gente falar aqui o quanto que o banho rejuvenesce. Nos restaurantes, todo mundo indica, vai tomar um banho, esfriar sua cabeça, né? E é muito isso mesmo. A água, ela tem essa energização natural mesmo, porque tem todo um significado, né, porque a água é corrente, ela manda embora, então tem, né, realmente faz muito sentido aqui, né, de levar a nossa energia ruim, né? E a Sausha significa estar consciente do tipo de energia com que você naturalmente entra em contato, né? Então, é essa questão do você saber enxergar o que realmente faz sentido, o que realmente traz energia para você e o que você tem que eliminar aí, né? Deixar para lá. Então, ela traz a respiração como uma forma de higienização, né? De retomar de energia, a questão do banho frio, dá uma, né? Uma coisa assim um pouco mais intensa aí. Que mais aqui que ela fala da Sausha? Da inocência, né? A inocência é uma coisa muito interessante, porque é o permitir. Né? Que é aquele negócio. Às vezes vem coisas absurdas na nossa mente, né? Coisas que aparentemente não faz sentido, mas a gente permitir, né? Que a nossa mente devague aí, que ela... vamos ter humor com isso, né? Ela fala da importância de ver graça nas coisas, então essa inocência da mente significa não ser ignorante ou idiota, mas permitir que uma nova perspectiva se desenvolva pela energia do universo e sua inteligência inata, né? Que é permitir que essas coisas fluem na nossa mente como forma criativa, né? Para designar outras coisas aí. Aí o segundo é o santosha, que é o contentamento, que seria que felicidade é querer o que você tem, que é essa capacidade que nós temos de nos contentar com aquilo que a gente possui, né? A sensação, quando eu li isso daqui, eu fiquei muito, eu olhei muito para aquela questão da falta, né? Pelas dificuldades que as pessoas passam na vida, às vezes elas ficam muito na falta, do medo de perder, de não ter. Então, por exemplo, criam estoques de comida porque tem medo da falta, de um dia não ter, ou guardam, não vivem o momento, só guardam dinheiro porque pela falta. Então, fica sempre esperando que alguma coisa ruim aconteça. Então, aqui ela fala assim, gente, por que ao invés da gente reclamar do que nós não temos, nós passamos a agradecer pelo que nós temos, a nos contentar pelo que nós temos. Isso não significa que você vai deixar de se movimentar para ter mais e melhor, não é sobre isso, tá? Ela quer dizer que coisas melhores acontecem e você vai ter uma energização melhor para realizar seus sonhos se você passar a já se contentar com aquilo que você tem, a comemorar seus pequenos passos, a entender o seu progresso, a sua evolução. Então é muito legal essa parte aqui do contentamento, que seria que os Vedas chamam de estado duradouro de felicidade, né? Que é você realmente agradecer, entender, se contentar com aquilo que você já possui. Mesmo que você precise de outras coisas, mesmo que você queira outras coisas, mas é você olhar para isso com carinho. É aquela coisa de se contentar pelo fato de você estar na vida, você respira, você tem, né? Isso naturalmente. É nosso, e a gente quer desse contentamento, desse contemplar dessa forma, né? Porque aquilo que a gente já tem. Ela coloca assim, né, que
ser feliz no que há aqui e agora. Porque eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de aproveitar o momento, porque ou estão, como ela colocou lá atrás também nos outros capítulos, ou estão frustradas, presas na frustração do passado, na culpa, no ódio, na raiva, futuro, ou só ansiedade do projetando, né? Então, ela coloca aqui essa segunda etapa, que é pra gente aproveitar mais um momento, curtir mais um momento, ser feliz com o que se tem, com o que já se conquistou. Aí, depois, o terceiro do Niyamas é o Tapas, que é a autodisciplina e a resiliência, né? E aí entra aquele negócio que eu falei da atividade física, tal, né? Que é essa capacidade desenvolver essa questão de insistir um pouco mais, né? Se disciplinar um pouco mais com aquilo que você precisa fazer. Então, as pessoas tentam uma vez a meditação, não dá certo, elas não fazem mais. Sim. Elas tentam uma vez ir para a academia, elas não criam hábitos, né? Então, a autodisciplina, a autodisciplina, ela é necessária para que a gente tenha constância, para que a gente se mantenha no foco, né? Então, se você está com um problema de saúde aí e precisa melhorar o seu físico, né? Melhorar a sua saúde, comer melhor, se exercitar, você vai precisar da autodisciplina. Então, para essa energia interior, a autodisciplina vai ser fundamental aí para você conseguir controlar suas emoções, os seus desejos, as suas ansiedades, né? Então, viver o processo. Né? Quando ela fala da autodisciplina e dessa questão da resiliência, é você realmente se colocar e saber em toda essa dinâmica, né? Aí isso funciona para mim, mas isso é mais uma procrastinação. Então, o que eu tenho que fazer para realmente continuar e fazer meu movimento? E o que eu abro mão mesmo, de fato, que não tem nada a ver comigo. Entrando muito no que você falou no início da live de hoje também. Ela coloca aqui que para a gente, para a autodisciplina acontecer, nós vamos precisar fazer escolhas, né? Então, claro que não dá para ter tudo na vida. Claro que perde a harmonia quando você quer se enfiar em várias coisas ou fazer tudo ou dar conta de tudo. Então, ela coloca assim, que a autodisciplina é essa capacidade que nós temos de abrir mão e se manter focado, realizar, né, até desenvolver o hábito de fazer determinada coisa. Você abre mão de dormir até tarde para poder ir à academia às 6 da manhã, porque seu objetivo maior é ficar mais forte e saudável. Então, eu sinto assim que a priorização das coisas pode ser o que dificulta a autodisciplina. Né? Eu sei que é importante, eu entendo o que é bom para mim, mas eu não consigo priorizar isso. E acaba não abrindo mão de algumas coisas por causa disso. Isso. E a resiliência, ela vem entrar, né, na questão de você superar essas dificuldades, esses obstáculos que muitas vezes é coisa da sua cabeça. Ai, não consigo. Mas não consegue por que não consegue? Por que você não consegue? Isso daí é uma briga com os meus pacientes que você não tem ideia, com as pessoas que eu atendo que não consigo acordar cedo. Não consegue acordar cedo por quê? Porque tá dormindo tarde. Então você tem que dormir cedo. Só que é o inverso, né? A pessoa dormir cedo, ela não consegue, porque se ela acordou meio-dia, ela não vai dormir antes da 1h da manhã. Então, o que ela tem que fazer? Para ela conseguir regular o seu sono, ela vai ter que dormir pouco durante uns dias até o organismo dela se acostumar a acordar cedo. Acordar cedo. Porque para você dormir mais cedo, a primeira coisa que você tem que fazer é acordar cedo, é insistir em acordar cedo. Hoje você vai acordar 7 horas da manhã, você vai sofrer um monte, você vai dormir em pé. Só que amanhã vai ser mais fácil, no outro dia mais fácil. Então, as pessoas querem começar pelo inverso. Elas querem acordar cedo, dormindo cedo. E elas não vão conseguir fazer isso no primeiro dia. Porque ela não tem sono. Mas aí entra a autodisciplina mesmo também, né? Junto com a resiliência, essa coisa da autodisciplina, de você
eu vou fazer Eu isso porque eu vejo sei que isso vai fazer bem. a resiliência Escolha. também tem uma coisa muito da aceitação, né? De eu aceitar que daquela forma que eu estou fazendo não está funcionando. Então eu preciso criar essa resistência aos obstáculos, né? Resiliir isso e transcender esses obstáculos. E aí vem a autoanálise e a autorresponsabilidade, que é muito difícil de falar isso, esvadiaia, que é essa capa, a autoanálise seria, ela coloca aqui que é reflexão, Isso, do seu próprio comportamento. né? Você olhar, se olhar, compreender o que, porque Se responsabilizar. isso é muito importante, porque a autorresponsabilidade é uma das coisas que também está sendo muito difícil hoje, porque as pessoas estão sempre colocando a culpa em terceiros. Sempre terceirizam. Eu sou assim porque a minha mãe me ensinou a ser assim, eu sou assim porque meu chefe é chato, É porque o professor o fez mundo, desse jeito. a economia, o político. Não, você é assim porque você quer ser assim. Alguma coisa aconteceu, né? Onde que está a sua responsabilidade disso, do que está acontecendo? Né? Né? E é importante essa reflexão. Eu faço muito essa reflexão com as pessoas quando elas perdem o trabalho, né? Ah, porque a empresa exigia demais de mim, isso, tá bom. O lado da empresa eu já entendi, agora vamos entender o seu lado. O que você acha que faltou? O que você acha que podia ser melhor? O que, né? E aí o quinto e último, para a gente finalizar aqui, porque meu tempo esgotou. É, né? Nós estamos aqui há 1 hora, meu filho já está me gritando para ir buscar ele. Que é o Ishvara Pranidhana. Amor próprio e fé no poder superior. Maravilhoso. Gente, autoestima, autoconfiança, né? Esse último ela vem dizer, gente, você precisa se aceitar, se amar como você é. Acreditar em algo maior. Acreditar no seu, né? Essa fé superior. Então, primeiro você respeita suas limitações, você respeita quem você é, e depois você, nessa fé num poder superior, é na capacidade que nós temos de mudar. Esse negócio de pau que nasce torto nunca se endireita só serve para árvore, gente. Não existe isso. A gente está aqui para transformar. E a neurociência mostra o quanto isso é possível. Por isso que nós temos a epigenética. A epigenética vem provar isso, que nós somos capazes de ser diferentes, de melhorar. Claro que a nossa essência, nosso caráter, né, tem coisas um pouco rígidas aí, né, nessas questões. Mas poxa, a psicologia existe. Ela terminar esse capítulo sobre a fé mesmo. Assim. Independente de religião, não é de religião que a gente está falando, a gente fala da fé. Em si, né? Você realmente acreditar que tem algo maior que governa, um plano muito maior que governa a nossa vida aí, né? E a gente não vê, mas a gente sente. E isso faz parte. E acreditar nisso é incrível. Essa é a verdadeira entrega que ela traz nesse capítulo, nessa parte final do capítulo, né? Eu não acredito em predestinação. Eu não acredito que as pessoas têm um destino escrito, literalmente. Mas eu acredito muito em missão. Eu acredito muito no pra quê da vida. Então, nós temos muito a ser feito aqui, né? Tem coisas que já está ali na nossa natureza enquanto ser humano para realizar. Se nós vamos ou não, vai depender da gente enxergar isso. Conseguir ver esses praquês aí, né? Para que nós temos esses talentos, essas coisas. Eu acho que esse capítulo veio falar muito sobre isso. Né? Olha, conseguimos, o capítulo é longo! O capítulo é longo, por acaso, nessa vida. E realmente nós temos aí um motivo de estar aqui, então vamos ver que motivo é esse. Vamos criar aí nosso destino por esses motivos. Gente, perfeito. Mais um capítulo. Beijos. Aí o próximo vai começar a parte 4, que é atualizando seu sistema operacional. Adoro. Dominando a sua mentalidade.
Isso. Gente, então, Estamos amiga, terminando praticamente, né? é Estamos no final já. gostoso. Beijo. Gente, um beijo, um queijo. Até a próxima quarta-feira. Até. Tchau, tchau. Tchau.